Aqui tudo começou. Nessa pequena comunidade, há 70 anos, o povo de Deus se reunia para rezar, celebrar e manter viva a fé. Duas histórias que se unem, a da comunidade que fez nascer a paróquia e a da paróquia que segue fazendo o povo caminhar. E foi dessa fé simples que, nascida no coração do povo, brotou, há 25 anos atrás, a paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria. Antes mesmo de existir paróquia, a fé já florescia aqui. Era tempo das capelinhas, dos terços rezados em famílias e das missas celebradas nas casas. A comunidade de São Francisco de Assis foi a primeira a erguer seu altar, e dela partiram tantas outras sementes que deram origem às outras comunidades. Então, tudo começou quando ainda os freis agostinianos recoletos estavam na igreja São Pedro, né? Porque em 1953, eu vou começar de 53 em diante, que é da data do ano de criação da Paróquia da Consolação. A Consolação foi criada em 8 de dezembro de 1953 pelo bispo diocesano do Espírito Santo. E aí, com a criação da Igreja da Consolação, esta igreja de São Francisco, dedicada a São Francisco, aqui no bairro Quilômetro 90, ela já existia e estava sob a custódia dos padres jesuítas. Houve uma permuta com os jesuítas da época e passou-se essa comunidade aos cuidados dos frades da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Esta igreja aqui já estava construída à época, né? Tanto que na inauguração dela, essa comunidade é chique, né? Porque até o governador do estado esteve aqui na inauguração. À época, os mais antigos vão lembrar aí do saudoso Frei Antolim Rodrigues, que foi um construtor da Igreja da Consolação. Com a vida de Dom Luiz Mancilha Vilela, e também com o crescimento populacional da cidade, organização dos bairros e tal, Dom Luiz viu a necessidade, isso há 25 anos atrás, de desmembrar a Igreja da Consolação. À época da criação dessa paróquia, eu me lembro muito bem porque eu estava como coordenador do Conselho de Pastoral Paroquial no meu segundo mandato. E a paróquia dos Sagrados Corações, né, de Jesus e Maria, ela nasceu de uma conversa do salão anexo a esta igreja. A ideia inicial era juntar uma parte da paróquia Nossa Senhora da Penha e uma parte da Consolação. Então resolveu-se criar duas paróquias, a Nossa Senhora das Graças e a Sagrados Corações, que a ideia inicial era colocar o nome de Santo Agostinho, para homenagear os agostinianos, mas Dom Luiz não quis. Aí ele não quis, acabaram aprovando o nome de Sagrados Corações, até porque era a congregação que Dom Luiz pertencia, Sagrados Corações de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Assim foi aprovada a criação da paróquia dos Sagrados Corações, em novembro de 2000.
E essa paróquia foi criada com a sede aqui na comunidade de Santa Rita, mas como nós já tínhamos uma casa, uma paroquial lá na São José, onde ficaram as freiras da Santíssima Eucaristia, sobre o salão do lado da igreja São José, então o padre ficou a casa paroquial lá, né, e a sede civil aqui. Mas, desde o início, o primeiro padre foi o padre Schwenk, ele entendeu que não tinha uma sede. Ele entendia que devia todas as comunidades serem tratadas da mesma forma. Então, a nossa paróquia nasceu com uma cara de comunidade eclesial de base. Diferente das outras paróquias, que tem uma matriz, e as outras comunidades. A nossa nunca teve uma matriz definida, como não tem hoje. Então, ela é uma paróquia que todas as comunidades são tratadas da mesma forma, sem privilégio, sem diferença nenhuma. Isso ajudou a gente a crescer. Então hoje é uma comunidade, uma paróquia bem grande, com um número de habitantes talvez maior do que muitas paróquias maiores em extensão do que a nossa, mas é uma paróquia que tem uma certa unidade. No ano 2000, um novo passo foi dado. Dom Luiz Mancilha Vilela criou a 8ª paróquia de Cachoeiro de Itapemirim, a última do século XX, a paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria. O primeiro pároco foi o padre Valdécio Schwenk, que contou com a ajuda do padre João Batista Maroni. A paróquia nascia com comunidades fortes, unidas e cheias de fé. No dia 1º de maio, dia de São José Operário, aqui nesta igreja foi celebrada a primeira missa que marcou o início da nova paróquia. Um momento de fé, comunhão e coragem. Os primeiros anos foram de construção não de paredes, mas de comunidades vivas. A paróquia crescia pelas estradas, becos, pela celebração da palavra e pelos encontros de pastorais. A paróquia em si, em 2000, começou, né, com um número de gente assim que nós já tínhamos. E nós desenvolvemos um trabalho social e religioso junto. O objetivo da SEBS era esse. Dialogar, de levar a pessoa a desenvolver limpeza, higiene, cuidado com a saúde. E ali, então, eu fiquei 12 anos nessa coordenação. Quando eu senti que tinha gente que estava só com medo de pegar, mas tinha capacidade, então eu marquei uma reunião, como eu falei, na casa do senhor Jordelino, que já não mora mais aqui, lá na rua Nossa Senhora dos Milagres. Marquei uma reunião da liderança toda do bairro lá, que a casa dele era maior, a sala. Aí nós fizemos, era fazer eleição, então eu não fui para que votasse em outra pessoa. Aí entrou o Pedro Maganha também já morreu, aí continuamos trabalhando. Mas é um trabalho que começou com essa ideia. A SEBS era uma comunidade para formar missionários. 24/11/2000 nós começamos a desmembrar, virou outras comunidades, outra paróquia, né? Perto, nós não tínhamos mais nada com a Consolação, ficamos independentes, entendendo? E o trabalho continuou, nós sempre com a nossa mãe da Consolação, pegava as orientações, aquela missão que o Dom Macila nos passou, nós trabalhávamos ela com muito amor. Muitos outros ministros que estavam na Paróquia da Consolação, porque nós somos preparados na Paróquia da Consolação, e os ministros da Eucaristia também preparados na Paróquia da Consolação, e atuávamos nas comunidades daqui da paróquia. Com a divisão do desmembramento da Paróquia da Consolação, esses ministros ficaram todos aqui, todos. E quem estava quase vencendo o mandato foram renovados pelo padre para a gente poder começar a estruturar. E logo no primeiro ano de paróquia, começou a dar formação para novos ministros. Então começou a preparação. E aí dali para frente nós não tivemos dificuldade, porque como nós já tínhamos um número grande de ministros preparados pela Consolação, a igreja nasceu viva com ministro da palavra, ministro da Eucaristia, catequistas, tudo isso já existia. E foi dado continuidade. E a partir do ano seguinte começou a preparação, foi criada uma escola de teologia que ajudou bastante também, que funcionou um bom tempo, aqui na Santa Rita, lá na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, que ajudou a preparar muita gente. E assim foram surgindo os novos ministros, e chegou aos ministros que estamos aí até hoje atuando. E dali nós continuamos nesse trabalho, formiguinha para aqui, formiguinha para ali, e viemos nesse trabalho até hoje. Eu não parei, só deixei a coordenação, mas continuei. Criamos Legião de Maria, criamos pastorais, criamos catequese. Juntamos com a Dama da Caridade, né? Fizemos um trabalho bonito aqui de social.
e desenvolvemos cursos para gestante, trazia curso do SESI, e fomos desenvolvendo o pessoal. E isso foi um trabalho assim que, de certo modo, ajudou a igreja, porque a igreja também foi acolhendo esse povo lá no seu setor. Nós fazíamos reunião nas varandas dos outros, como nós estamos fazendo aqui na minha casa hoje. Fazia aulas de bordado, corte e costura, tudo nós fazíamos. Essa igreja começou desse jeito. De 2000 para cá, foi já evoluir mais liderança para reformar, porque para não ficar as mesmas pessoas. Eu fiquei 12 anos, como eu já disse, outros ficaram 10, e hoje nós temos pessoas que trocam assim de 4 em 4 anos, como deve ser, né? Ou de 2 em 2 anos. Então o trabalho aqui foi um trabalho assim de muita formiguinha, de muita vontade, todo mundo muito simples, ninguém tinha estudo, como eu não tenho, eu só fui fazer 8ª série, porque eu entrei na prefeitura e tive que fazer, porque senão eu perdi o emprego de agente de saúde. Aí fui desenvolvendo mais meu conhecimento também, trabalhando com assistente social, e fomos desenvolvendo trabalho. Fazíamos mutirão, fazíamos caminhada, passeata na cidade, pedindo ajuda para construir as coisas aqui. E fizemos esse trabalho, louvado seja Deus, um trabalho muito unido, muito bonito. Não houve uma resistência, porque foi passado uma imagem de que a igreja não se divide, a igreja se multiplica. Então, a ideia que o Dom Luiz passou com a criação da comunidade, Dom Luiz Mansília, era de que nós estávamos crescendo, nós estávamos abrindo espaço para a igreja ficar maior. Então ele passou, a igreja não divide. Mas algumas pessoas tiveram resistência, porque já não participava da vida de comunidade. Embora morasse aqui na nossa paróquia, participava da Consolação. Porque já existia, antes até da criação, a comunidade de Santa Rita, a comunidade de São José, que tinha vida própria. Ela já tinha celebrações dominicais, ela tinha celebração da Eucaristia de vez em quando. Então as pessoas que já participavam desse jeito de ser da igreja, em comunidades, aceitaram bem. Os outros, no início, tiveram rejeição. Achavam que não podia, porque para ser paróquia tinha que ter uma matriz, para poder todo mundo ir, mas isso acabou não acontecendo. E por incrível que pareça, aos poucos, a maioria das pessoas foram se adaptando e hoje somam com a gente na caminhada como igreja. Então nós temos hoje uma igreja onde a participação da paróquia é intensa, alguns, ainda muito poucos, vão na Consolação. E as pessoas que não querem muito compromisso com a igreja viva, essa igreja missionária, preferem ir na Consolação, terminou a missa, vai embora para casa. Ainda tem isso. Cachoeiro propicia muito isso. O que no interior e outras regiões não acontece, porque fica muito distante da igreja matriz. Então, rejeição do povo que participava não existiu. E aqueles que se colocaram dificuldade, continuam, muitos deles, até hoje, ainda participando da Consolação ou de outras comunidades. A paróquia nasceu no meio dos desafios. O povo simples, mas cheio de fé e esperança. Ao longo desses 25 anos, a paróquia foi conduzida por homens de fé, padres, diáconos e seminaristas que ajudaram o povo a caminhar com amor e dedicação. Hoje, celebramos o jubileu de prata da Paróquia Sagrados Corações, uma história feita de fé, partilha e amor. Eu queria pedir a todos que estão na igreja que busquem mais os jovens, as crianças, que formem. As catequeses são maravilhosas, o movimento jovem precisa continuar, não como um movimento, mas como um ingresso em movimento da igreja, porque nós já temos vários setores da igreja que eles podem enganjar, né? A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: formiguinha, desde que nasceu, levou, batizou, começou a entender que todos assumam realmente o cristianismo como prioridade na vida de cada um. Então, que nós aprendamos a trabalhar com esse espírito de que nós somos importantes. Cada um de nós temos uma função. Eu posso saber pouco, mas o pouco eu coloco para somar com o outro que soma mais um bocadinho e essa escadinha vai subindo. E se Deus quiser, chegaremos no céu com a nossa paróquia Sagrados Corações de Jesus registrada na nossa vida, registrada na vida de todos que nela habitam, né? Que não é uma paróquia dividida, uma paróquia como a Consolação, como todas as outras, que se une. Então a alegria da gente está nisso aí, de ver a nossa igreja, a nossa fé crescer, nascer do nada e chegar onde chegamos. Então para mim é só assim, o que eu quero deixar com mensagem: ninguém desanime, ninguém desanime. Mesmo que doa, mesmo que receba crítica, eu recebi muito,
E às vezes já saí da igreja chorando, depois de reunião, de chegar em casa, o que é que houve? Nada, porque uma coisa que nós desentendemos lá e tudo, mas a gente resolvia, nunca tivemos inimizade. Então, é isso aí. Essa união de cristão é uma coisa que faz a gente crescer material e espiritualmente mais do que a gente imagina. Eu dou graças a Deus por assistir essa igreja, que me acolheu e que me ensinou a viver e levar outros também a se encontrarem. Bom, eu que vivi esses 25 anos da Paróquia dos Sagrados Corações, eu vi que valeu a pena ter sido criado essa paróquia. Foi muito importante, porque nós nos encontramos como igreja nessa região e nos ajudou a descobrir que nós temos que ser igreja onde nós estamos. Nós precisamos levar o evangelho a toda criatura e é mais importante chegar a elas estando junto, sentindo a vida das pessoas, a dificuldade das pessoas. Então você jovem, você que está começando agora na vida, na caminhada na Paróquia dos Sagrados Corações, sabe que o futuro da paróquia depende de você. E nunca pense que a igreja se divide. Quando há uma divisão, um desmembramento de uma paróquia, é para o crescimento da igreja. É isso que acontece. Nós ganhamos um novo pároco, ganhamos inúmeros novos catequistas, inúmeros novos ministros da palavra, muitos ministros da Eucaristia novos, e estamos multiplicando isso toda a vida. É o que vai acontecer se um dia nós tivermos que nos subdividir de novo. É para o bem de todos. Então, seja firme na caminhada. O futuro da igreja depende de vocês. Aproveitar que nós estamos no ano e no ano ordinário, né, o ano santo ordinário, com o tema de peregrinos de esperança, eu acho que vocês, enquanto paróquia, que vocês tenham renovado a questão da esperança de vocês e que a esperança não nos decepciona nunca. E assim como Jesus Cristo também não nos decepciona, né? O Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria possam abençoar vocês por mais 25 anos e quantos mais Deus Nosso Senhor abençoar vocês. A Paróquia Sagrados Corações é um coração que não para de bater. É um coração que pulsa há 25 anos, sustentado pela fé do povo e pelo amor de Deus.